Olá, Edenaldo. Olá, sensei. É um prazer imenso, né, estar aqui com o meu irmão de armas para a gente estar Oi. compartilhando o que a gente desenvolve no nosso ambiente de crescimento, nosso dojo, né, o Conexão Marcial. E aí, hoje, especialmente com um tema que eu considero assim essencial, Sim, especialmente por causa da velocidade em que as informações estão correndo, né, de uma forma muitas vezes difícil de acompanhar, sobre o kata, sobre esse marcador da jornada do guerreiro. Então eu sou Marcos Canuto, filósofo, escritor, especialista em fisiologia do exercício, né, da minha área de educação física, mas a princípio e essencialmente artista marcial. Então hoje tenho o prazer aqui de estar com Edinaldo, que é uma pessoa que eu respeito e admiro e que finalmente a gente conseguiu, há mais ou menos 5 anos, iniciar essa jornada no caminho da espada. Então, meu amigo, grato aqui por mais essa oportunidade, o nosso primeiro podcast. eu que agradeço, sensei, pelo convite. Eu espero conseguir contribuir com alguma coisa dentro desses anos que a gente tem desenvolvido esse trabalho. Acho que tem sido anos de muito crescimento para mim e, por causa disso, eu quero também compartilhar as minhas vivências, as minhas percepções e tentar passar alguma coisa de útil, né, para quem for ouvir a gente depois que esse podcast for pro ar e ficar à disposição, né, para quem quiser conversar com a gente, saber mais. Eu acho que é muito importante a gente ter essa troca de informações, porque nós queremos apenas passar nossa opinião, né, nossa visão sobre o assunto e tentar mostrar um pouco como enxergamos essa questão do kata, do seu local dentro da formação do artista marcial e especialmente como a gente usa isso na nossa formação enquanto artistas marciais. Perfeito, Edinaldo. Tem algumas questões que sempre estiveram em pauta nas nossas Uhum. discussões, né, nos Sim, nossos debates, que envolvem justamente o valor, a essência em si das artes marciais enquanto esse caminho de formação em sentido amplo, né, sim, do guerreiro, e como é que funciona essa questão do confronto com o viés comercial, a esportivização, quais são as corrupções, por que é que, já que por um maior acesso à informação, todo o conhecimento que se tem em relação aos benefícios dessa filosofia de vida, quando se entende dessa forma, e por que tantas pessoas se afastam? Né? Você tem a dificuldade de conciliar, à medida em que chega-se ao começa-se, digamos assim, de forma mais expressiva, o declínio, né, do vigor físico, e aí anos e anos dedicando-se a essa formação marcial, e aí os abandonos. Né? Isso chega a ser meio incoerente. Então, como é lidar com isso e como é que, por exemplo, o kata, esse código estratégico, tático, metodológico, que é sem dúvida um marcador importante nessa jornada do guerreiro, no caminho da espada, especialmente em função do conexão, e por que, como é que isso pode remediar, por exemplo, esses processos, essas questões, né? sim, vai ser muito massa a gente conversar sobre isso tudo. Nas minhas andanças enquanto professor, que além de artista marcial, eu já exerço esse ofício há muitos anos, 25 anos, assim por baixo. Tem uma frase acho que é do Ortega y Gasset, que ele diz assim, mais ou menos, tá? Abre aspas, é preciso relembrar frequentemente as coisas que de tão repetidas acabam sendo esquecidas. Em que contexto eu quero colocar essa frase? É justamente no que eu vejo que acontece a corrupção de certos valores e certas práticas se elas não forem contextualizadas dentro do que realmente precisa ser feito, especialmente para a gente no contexto das artes marciais. Eu também acredito que, como tudo no universo está
submetido à entropia, as coisas naturalmente vão se desgastando. Então, é natural que, se não houver um cuidado com a transmissão, com o repasse das informações ao longo do tempo, essas informações vão se deteriorar. E isso acontece com praticamente todos os sistemas. Então, os sistemas marciais também não estão isentos disso. Aí, dentro dessa perspectiva, isso exige de nós, que temos essa visão do lugar do kata enquanto uma pedra angular de formação do artista marcial, do quanto é preciso que ele seja passado de uma forma que ele não seja visto como uma coisa separada do combate. Que essa talvez seja a minha principal preocupação, Sensei, e que a gente, aqui no estilo Shinken-ryu, a gente tem muito esse cuidado de realmente colocar o kata como uma ponte entre a formação do artista e o seu desempenho em situações práticas de combate, de sobrevivência, de defesa pessoal. E é por isso que eu acho que é tão importante nós, enquanto praticantes e também na nossa formação, termos essa sensibilidade, esse cuidado de não deixar que essas informações se corrompam à medida que elas vão sendo passadas para as próximas gerações. Perfeito. Não é? A importância do kata desde o primeiro estágio da formação do artista marcial. Então, uma denúncia em relação a quando, eu creio que todo o processo de aprendizagem, ele pode encantar ou afastar, dependendo da forma como é apresentado. Então, uma das questões que sempre incomodaram, e a gente conversou muito sobre isso, é sobre o que é a arte marcial, essa jornada, e a fase inicial não só de definição de repertório, mas em cima, a princípio, conceitual. Né? O que é o seu estágio e qual a importância do kata enquanto um molde, enquanto um veículo estratégico. Historicamente, a gente tem sobre a questão de, olha, por causa das limitações de acesso à informação, como, né, o contraste em relação a hoje, como era que eram passadas as técnicas, pensando num dos maiores filtros, a eficiência, letalidade, como é que eram passadas de geração em geração, considerando as limitações enquanto recursos e registros. Então, os katas, por exemplo, serviam como esse código genético, como esse livro, o acervo, o repertório em si. E aí, quando você falou sobre essa questão da entropia, quando você falou sobre o nosso maior veículo enquanto repetições sucessivas que, se não houver o devido foco e a atenção, aí a gente pode acrescentar, rever os conceitos de mindfulness, né? De atenção total, Perfeito. Essa questão do mastermind. Então, depende também de onde você está e como as questões são passadas, traduzidas para você. Então, o kata, nessa fase inicial, pensando numa sistematização para facilitar aqui o entendimento do que a gente está discutindo, e como a gente acredita, essa fase inicial, como a aprendizagem de qualquer idioma, precisa de um repertório inicial para poder iniciar o diálogo, né? Então vem a fase de fluência, a fase em que os fundamentos eles começam a serem articulados de uma forma que permite a comunicação. Depois vem, aperfeiçoar, analisar, questionar, e o viés em si, que seria a maior variável para a eficiência, né? Pensando em maestria, nessa jornada do estado flow e tudo mais, velocidade. Então, eu preciso andar, preciso aprender a andar, preciso correr e tudo mais. Então, vamos pensar que o kata ele é fundamental, a pedra basilar nesse sentido. Um estágio deve preparar o seguinte. Sim. Então, à luz do Shinken-ryu, do nosso Conexão Marcial, o foco aqui
é, especialmente, como é que eu posso refletir, traduzir todo essa fase inicial e essa sistematização que o kata permite, por exemplo, nos combates. Porque uns questionamentos que foram levantados, eu andei assistindo uns vídeos, Sim. e tem umas colocações que me preocuparam no sentido de que o kata totalmente menosprezado. O entendimento sobre a importância do kata na formação do guerreiro, pensando no sentido especialmente de continuidade, ele não é devidamente, e eu acredito também por ignorância, no sentido falta de conhecimento de alguns mestres, porque tudo tem a ver com onde você está, com quem está e etc. Então existe essa responsabilidade. Sim. Nós, enquanto educadores, mestres, temos que assumir essa responsabilidade. Né? Qual é o perfil de sujeito, de artista, de cidadão que a gente pretende formar enquanto mediadores? Então, entender que o kata ele serve como marcador da fase em que o guerreiro se encontra. Como é isso? Então, a fase inicial eu preciso de um repertório. Então, o kata ele vai ser configurado em função da proposta e das necessidades. Eu preciso entender que existe um trânsito, explorar direções, Sim. corolário de rotas. Então, eu vou explorar as bases que permitem esse trânsito, deslocamento, né? Deslocamentos anteroposterior, lateral e tudo mais. Então, o indivíduo, o sujeito, ele precisa aprender a se movimentar e a partir de bases. E aí eu vou acrescentando algumas variáveis em função dos estágios em que ele se encontra. Eu vou acrescentar as ações de ataque e defesa, ataques com esquiva, né? Esquivas para defesa e tudo mais. E aí, aos poucos, eu vou ampliando esse repertório. Porque esse repertório ele vai ser traduzido, ele consolidado ou não, corrompido ou não, ele vai traduzir a estabilidade, a eficiência, a velocidade desse sujeito nos combates. Perfeito, sensei. Enquanto o senhor falava aí, me veio à mente algumas outras cenas de filmes que também exploram essa questão do kata. Como eu sou um oitentista, eu também fiquei pensando no Karate Kid, onde no Karate Kid, se eu salvo engano, no Karate Kid 3, o Daniel San ele vence o campeonato fazendo o kata, e também no Karate Kid 2, onde ele vai para Okinawa, onde lá também ele treina e é muito explorada essa questão das formas. Claro que um pouco romantizado, porque tem a questão de cinema e etc. Mas para ser um filme dos anos 80, tem o seu valor e tem o seu espaço. E isso me fez refletir, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para esse podcast, justamente sobre essa questão de como era o emprego, o uso dos katas para os artistas marciais naquela época, né, fazendo esse resgate histórico, e como isso veio se perdendo ao longo do tempo, né? Como é que foi isso, sensei? Vamos lá. A gente tem... Eu vou usar o edito de Toyotomi, na relação, na época do feudalismo, Do formação de Hideyoshi, sim. Hideyoshi, exatamente. 1588, algo nesse sentido. Então, quando ele assumiu um colono, né, de uma classe não nobre, inferior e tudo mais, e ele chegou a um dos patamares mais elevados e mesmo considerado até acima em relação ao shogunato, que ele não se permitiu por respeito às tradições, etc. Sim. E aí, quando ele decretou que, olha, vamos deixar mais clara, por exemplo, a separação entre essa classe, essa elite guerreira, né, os samurais. Só os samurais poderiam utilizar as espadas, né? Também questão de estratégia, por segurança e tudo mais. Então, quando ele proibiu o uso das armas, das espadas, qual a forma utilizada
eu vou fazer até um paralelo com a capoeira, uma forma de mascarar a necessidade de se manter em atividade, em treinamento, as técnicas com o viés da letalidade, da eficiência, sem as armas, né? Exato. Então o kata ele foi, por exemplo, muito eficiente, fundamental, por exemplo, nessa fase. A própria capoeira, quando a gente pensa nessa questão da história, né? Sobre, olha, dança, mas na verdade a gente estava mascarando um veículo de resistência, de Sim, luta. faz muito sentido. Não é isso? Tem um paralelo nesse sentido. É interessante a gente fazer esses resgates. Mas, acima de tudo, a gente está falando de um repertório de técnicas do especialista na arte marcial, artes voltadas para a guerra, né, de ataque e defesa. E aí o kata tem essa questão fundamental nessa ponte, porque a gente tem, por exemplo, algumas contradições. A gente tem sujeitos que não praticam, nunca praticaram artes marciais, e em algumas ações no ambiente externo, na rua, se sobressaíram, porque também vem a questão do psicológico, do estado de espírito, da entrega num confronto real que muitos praticantes não conseguem desenvolver. Tem até uma técnica boa, mas durante a sua formação, eu creio que um dos elementos são desconsiderados e aí entram em choque, entram em pânico, travam na hora de um confronto real. Né? E como é que o kata pode ajudar nesse sentido? Então, quando você falou nessa questão de resgate histórico, a gente tem muitas informações na internet a partir do karatê, realmente. Né? E, por exemplo, os mestres, como eu falei, das limitações do acesso à informação, eles, por identidade, olha, a minha escola, o meu dojo, a minha linhagem, ela transmite as informações, o repertório dessas técnicas a partir do kata. Então é, sem dúvida, de importância fundamental. É a essência, né, das artes marciais. E por que isso foi se perdendo ao longo dos tempos? Né? É uma questão muito importante para a gente estar compartilhando. Claro. É interessante também, enquanto o sensei falava, aí me ocorreu que dentro desse uso ideal, vamos assim colocar, né, do kata, dentro da proposta que a gente entende como ideal, de que o kata ele não deve ser visto como um treino livre de formas para apenas condicionamento, apenas para a questão de meditação, que tem gente que eu ouço muito falar isso hoje, né? Vai fazer kata para poder meditar, para poder treinar formas, mas como uma coisa muito desvinculada. E pelo que eu estava vendo, antigamente, né, na época desses grandes mestres do Edito de Hideyoshi, como o senhor falou, a coisa não era vista dessa forma, não. A melhor analogia que eu consigo pensar atualmente é o shadowboxing. Que o praticante ele exercita os fundamentos, mas aplicando-os como se ele estivesse realmente numa luta e como aquele fundamento, como aquela técnica poderia ser aplicada numa relação de ataque e defesa com seu parceiro de sparring, com seu contentor, seja lá qual for a situação. Como é que funciona essa questão da projeção do kata enquanto uma simulação de combate, sensei? Que, por sinal, é coisa que a gente faz muito, né? No Shinken-ryu. É fantástico, Edinaldo. É uma questão que esperamos que venha contribuir para que alguns espaços, alguns mestres possam repensar a formação, né, que ele defende no seu dojo, no seu espaço, no seu ambiente de crescimento, de luz. Né? Vamos lá. O que é que define um combate? Esse confronto entre dois artistas, entre dois sujeitos, dependendo do objetivo de inutilizar ou
enquanto irmãos de armas, que ambos, em termos de reciprocidade mútua, possam evoluir no seu repertório técnico, tático e tudo mais. Então, como é que a gente vai analisar? Ou mesmo, porque quando eu vejo hoje um faixa preta que não sabe nem chutar, não conhece a história, a sua linhagem, e acredita que é faixa preta, ele não entende o que é uma faixa preta, que estágio é esse, né? Esse estágio de entrega total, estado de prontidão, e prontidão no sentido de encarar o novo, que não está à frente, em si não pode ser visto. Então, é um dos estágios de expressiva importância. Então, como se preparar para essa condição? Então, esse sujeito é lançado no ambiente para estar repetindo formatos de chutes, golpes e etc., sem esse trabalho de conscientização, de repertório de base. Porque quando a gente fala no combate em a melhor resposta, a resposta mais eficiente ao dinamismo, né, dessa comunicação enquanto opositores, né, um estímulo e uma resposta, um ataque e uma defesa, um ataque, uma esquiva, um contra-ataque, etc., por ser muito dinâmico. Então, não há tempo para racionalização, e sim para respostas rápidas. O que vai predominar é, bem, a minha formação hoje permite o quê? Porque a gente funciona assim. Eu tenho um repertório, como repertório vai ser resgatado para permitir um ajuste o mais rápido possível, melhorar o tempo de reação para as respostas. E uma resposta, pensando num jogo de xadrez, que a minha movimentação, ela pode ter, dependendo da condição do outro, um leque amplo de respostas, e eu tenho que estar tentando prever aquilo ali o mais rápido possível. Né? O estudo, a fase inicial de um confronto, um estudo de conhecer. Aí a gente vai resgatar Sun Tzu e tudo mais, né? Conhece a da mesmo. Isso, fantástico. Então, o kata, ele serve, por exemplo, de material de análise nesse sentido. Bem, eu tenho o combate como uma das maiores expressões, até mesmo de autoavaliação, né? Das artes marciais, das artes voltadas para a guerra. Então, como é que eu vou preparar esse sujeito para essa condição? Então, o kata serve como uma estratégia de aproximação máxima de uma condição real. Né? E aí nós temos algumas estratégias. Bem, quais são os elementos que, nesta fase em que você se encontra, você precisa desenvolver? Então, precisa de base, de uma estrutura, porque combate, para aumentar a velocidade ela é um dos feedbacks fantásticos em relação à sua condição. Eu só aguento avançar em velocidade se eu tiver uma estrutura que permita isso. Então, inegavelmente, obviamente, eu preciso base, eu preciso de estabilidade, fluidez, precisão e tudo mais. Então, eu preciso dedicar um tempo. Como é que um sujeito adentra agora num dojo, 3 meses, olha, você está indo bem, vamos competir? É quase, deixa eu provocar um pouquinho, um estupro. É uma violência. É absurdo. Então, eu preciso, porque isso vai ter consequências sérias no entendimento desse sujeito sobre essa filosofia de vida. Ele não vai entender isso enquanto filosofia de vida. Sim. Mas se o foco for só esse combate, eu quero passar uma chuva, eu quero me desafiar, eu quero lutar e tudo mais, e depois eu não vou viver disso aqui mesmo, e se afastou. É uma fase tão rasa, né? Então eu vou preparar a estrutura inicial desse sujeito. Vamos analisar tecnicamente, taticamente, a proposta do combate para ajustar nessa fase que você se encontra. De um modo bem panorâmico, é isso. Como é que eu utilizo o kata? Ele precisa de repertório, fluidez. Então, os primeiros katas, eles devem ser configurados a partir desses critérios, desses elementos. Agora ele já suporta velocidade e precisão.
Aí os próximos katas eles serão configurados em grau de elaboração e de complexidade em função Perfeito. dessas necessidades. Maravilhoso, Sensei. Acho que ficou claro. Enquanto o senhor colocava essa questão de que um estágio prepara o próximo, né, que a gente respeita muito isso dentro do estilo Shinken-ryu, aí me veio a questão do Musashi, né, e talvez do Gori no Sho, né, que é a obra mais famosa dele, o livro dos Cinco Anéis, e de uma frase, né, que apocrifamente é atribuída a ele, mas que também, né, muito em sentido amplo, abre aspas, né, é atribuída a ele a seguinte frase, né, aprenda tudo, depois esqueça tudo e faça do seu jeito. Aí, na nossa pesquisa aqui para esse episódio de hoje, aí eu vi que a gente tem uma estrutura que me lembrou um pouco essa questão do Musashi, que é esse Shuhari, dessa questão do obedecer, do romper e do transcender. Como é que essa questão de obedecer, romper e transcender funciona na aplicação do kata dentro do estilo Shinken-ryu? A fase inicial, aprenda primeiro a seguir, depois a comandar. Jesus Cristo. Né? Essa questão de aprenda a forma, depois supere a forma, né? A gente tem isso... Porque, na verdade, os grandes mestres sempre beberam das mesmas fontes. Sim. Cada um procurou se ajustar à sua linguagem, seu tempo, seu contexto e tudo mais, né? Bruce Lee no Jeet Kune Do e tudo mais. O negócio da água lá, né? Isso. Perfeito. Né? E aí a gente tem... Aprenda a forma. É a fase inicial do repertório. Né? Você precisa de uma estabilidade para poder evoluir no amplo leque em termos de elaboração e complexidade de técnicas de ataque e defesa. Perfeito?